Atos 1, de 1 a 3, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Sabe que o livro de Atos, a gente pode dizer que ele é o segundo volume do Evangelho de Lucas. Existe um evangelho no meio pela ordem, né, que a gente, quando se organizou o cânon, organizou os evangelhos primeiro. De modo que ficou o Evangelho de João entre Lucas e Atos. Mas pensa que Lucas e Atos é como se fosse um livro que ele tem duas edições, né? Uma primeira edição focando no que Jesus fez e falou, e uma segunda edição falando de como pode continuar o que Jesus fez e falou através do Espírito Santo, através da sua igreja. Ambos os livros, se você pegar Lucas capítulo 1 e Atos capítulo 1, você vê que esses dois livros são dirigidos a um homem chamado Teófilo. E com isso você percebe que vai para o mesmo destinatário, é escrito pela mesma pessoa, e ele tem uma continuidade, né? Esses dois livros têm uma continuidade. O primeiro versículo de Atos menciona que o autor escreveu aquele primeiro livro, que é o Evangelho segundo Lucas, onde através de uma pesquisa acurada, diz que ali estão expostos os atos de Jesus de Nazaré, sua vida, seus milagres, suas palavras, suas ações e reações aqui na terra. Atos, o segundo livro, ele começa parecendo ser um resumo do primeiro livro, do Evangelho segundo Lucas, para fazer uma transição entre a ida de Jesus para o céu e o início oficial da caminhada dos discípulos, já sem a presença de Jesus aqui na terra, que culminaria na descida do Espírito Santo sobre eles. De modo que o primeiro capítulo de Atos, ele faz uma transição, querendo mostrar que esses livros têm conexão e que um complementa o outro, né? De modo que agora quer se dar uma ênfase maior, como Cristo continua a sua obra através da sua igreja. O cristianismo, ele se apoia sobre um pilar muito importante, que é o pilar da ressurreição. Nós cremos que Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus, ele foi morto aqui, mas ele ressuscitou, ele voltou para os céus e um dia, conforme promessa dele, ele voltará para buscar aqueles que creram no seu plano de redenção. Paulo resume tudo isso, 1 Coríntios 15, verso de 3 a 5, da seguinte forma: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. O livro de Atos, ele tem um conteúdo que aponta para o Jesus vivo, presente com a sua igreja aqui na terra. O capítulo 1 descreve ele vivo e partindo para o céu. O verso 9, versículo do capítulo 1 diz: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Lucas descreve que apareceram dois homens vestidos de branco e se puseram ao lado daquelas pessoas que estavam ali, aquele grupo de pessoas, e disse àquele grupo: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Estevão, antes de ser apedrejado até a morte, por ser fiel testemunho de Jesus, diz que ele viu Jesus à direita de Deus. Lá no capítulo 7 de Atos, versículos 55 e 56, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus,
que estava à direita de Deus, então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão teve um encontro com Jesus, mais do que a gente fala hoje, né? Eu encontrei Jesus. Antes da sua morte, diz que ele olha para os céus e ele vê Jesus, à direita do Pai. Saulo, carregado de ódio pelos cristãos, ele vê Jesus vivo no caminho de Damasco. Diz lá no capítulo 9, versículo 4 e 5, que ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Entende? Jesus vivo no livro de Atos. Ele está vivo. Em Atos, Jesus está vivo na rotina da igreja. Essa convicção de que ele ressuscitou dá todo sentido à vida da igreja, fomenta os avanços missionários. E o livro termina dizendo que o Saulo, depois de convertido, agora então chamado de Paulo, ele ficou preso em Roma, mas lá em Atos 28, 31 diz assim: ele pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Atos de ponta a ponta é um livro que mostra Jesus vivo na igreja, com a igreja, fazendo coisas extraordinárias por meio de uma comunidade de pecadores redimidos por seu sangue, que por terem encontrado Jesus são apaixonados por sua missão de transformar o mundo e são comprometidos por causa do poder de Deus que está sobre essa comunidade. Amém? Isso é Atos. Atos inteiro fala sobre Jesus e mostra que Jesus está vivo. Que ele morreu, ele ressuscitou, ele foi embora, mas ele está aqui, como ele havia prometido, né? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Atos mostra isso concretizado na vida da igreja. A igreja experimenta, prega, ama, segue, obedece um Jesus vivo. Alguém que está presente com eles o tempo todo, muitas vezes na pessoa do Espírito Santo, fomentando a obra da igreja. Há lições importantes que nós aprendemos com essa introdução do livro de Atos, e nos ajudam a entender a que somos chamados. Porque essa é a questão, né? A que nós somos chamados? Por que nós somos cristãos? Porque muitos de nós nos contentamos com o fato de que nós nos entendemos como pecadores perdidos. E nós então achamos assim: tudo que eu tenho que fazer na vida, e de tudo que eu tenho que fazer na vida, eu preciso de um caminho, de um rumo. Então nós escolhemos que nós precisamos seguir alguma coisa, e nós temos que ter uma religião. E a gente transforma então tudo aquilo que deveria ser uma experiência muito mais viva, constante, palpável, presente, de um relacionamento com Deus e com Jesus vivo, em uma prática religiosa, onde nós asseguramos que nós vamos ter compromisso de ler a palavra, de orar semanalmente, de poder então talvez ir na igreja, quando der, se eu puder. E a nossa vida muitas vezes se resume a isso. E isso não impacta tanto o mundo que está lá fora. Porque muitas vezes a diferença entre o mundo que está lá fora e a vida de uma pessoa dita cristã é que ela escolhe vir numa igreja no domingo, só isso. O restante é tudo igual. É a mesma alegria, é a mesma tristeza muitas vezes, são os mesmos problemas, as mesmas decepções, as mesmas queixas, a mesma perspectiva de vida, as mesmas ambições. E não há muita diferença entre aquele que se diz de uma igreja e aquele que é de igreja nenhuma. E por isso, muitas vezes a nossa vida ela tem pouco impacto sobre o mundo. E quando a gente chega nessas datas, Natal, Páscoa, a gente celebra Jesus.
Mas nós celebramos como se fosse um fato histórico importante ser lembrado. E nós afirmamos para nós, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. E a gente mais recorda uma história do que revive uma experiência. Isso parece uma coisa distante de nós, e muitas vezes nós não sabemos nem dizer para que serve isso para a minha vida. Que diferença faz dizer que Jesus ressuscitou? Porque isso parece tão distante de nós, é apenas algo a ser contemplado por nós, e não vivido, experimentado por nós. Mas quando você olha para o livro de Atos, e você olha para a igreja em Atos, que deve ser uma inspiração, um encorajamento para mim e para você, nós entendemos como nós deveríamos viver como cristãos. Ali está o ideal de Deus para mim e para você. Como que a igreja deveria ser. Então, se Jesus está vivo, quem devemos ser? Olhando para essa introdução do livro de Atos, esses primeiros versos do livro de Atos. Em primeiro lugar, se Jesus está vivo, nós devemos ser extensão do ministério de Jesus. Olhe lá, versículo 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas, quem escreve o livro de Atos, ele entendia que a presença de Jesus aqui na terra por cerca de 33, 35 anos, e o ministério dele, por volta de 3 anos, era só o começo de alguma coisa. De modo que, na perspectiva, não só de Lucas, mas dos apóstolos, da igreja primitiva, nós devemos ser a extensão, a continuidade do que Jesus veio fazer. E essa quebra, esse corte que nós fazemos, porque a gente não entende isso. Porque a gente acha assim, Jesus fez tudo. E de fato ele fez tudo o que nos leva para o céu. Jesus fez toda a obra redentora, redentiva. Mas Jesus não fez toda a obra de alcance de pessoas. E a gente acha então que, se Jesus já fez tudo, então a gente só contempla agora. E nós gostamos de contemplar, de cultuar, de assistir, né? Hoje tem igrejas muito grandes, que o público que frequenta a igreja é muito maior do que a membresia da igreja. Porque as pessoas não querem se tornar membros da igreja. Elas querem assistir. Eu venho assistir. Então é um grande espetáculo, onde nós vamos, de alguma forma, aliviar a nossa consciência. Então eu estou ali apenas para assistir alguma coisa. Mas a gente não percebe que o ideal de Deus é que eu e você, nós como igreja, nós fôssemos a extensão do ministério de Jesus. Ou seja, o que Jesus veio fazer, nós precisamos continuar fazendo. Não em termos de redenção, não em termos de salvação, porque o que Jesus fez foi suficiente, foi eficiente para nos salvar. Mas existe um alcance missionário. Existem pessoas que precisam ser quebrantadas, existem pessoas que precisam ser curadas, gente precisa ser alcançada. E aí, nesse sentido, nós precisamos continuar o que Jesus fez. E a tendência nossa é não continuar. Por quê? Porque nós achamos assim que essas coisas de servir a Deus, de se envolver demais, de alcançar pessoas, de abraçar pessoas, isso é uma coisa relegada a pessoas chamadas especialmente para isso. E nós não nos vemos chamados para isso. Porque falta essa percepção de que nós deveríamos ser extensão do ministério de Jesus. O livro de Atos, ele não é apenas a história da igreja primitiva, mas é a continuação da obra de Jesus. Mais do que a história dos primeiros anos da igreja, é a prova que Jesus não ficou no túmulo, mas ele continua agindo através do seu povo. Ele só começou, quando você pega os registros de Lucas, tudo aquilo que ele escreveu no Evangelho, o Evangelho grandão, né? Cheio de informações, resultado de uma pesquisa acurada, como diz o texto, muitos atos, falas de Jesus, mas ele está dizendo que tudo aquilo lá é só o começo do que Jesus queria fazer. Jesus quer fazer muito mais.
E Atos mostra Jesus vivo e atuante na igreja por meio do Espírito Santo. Ele prossegue fazendo e ensinando através da sua igreja. Nós precisamos ter consciência disso. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, lá em João 14:12, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Consegue entender isso? Jesus disse, quem me segue, quem crê em mim, vai fazer obras maiores. Porque Ele nos chamou para isso, para sermos continuidade daquilo que Ele começou a fazer. Jesus plantou a semente de uma igreja. Ele treinou 12 homens. O livro de Atos diz que eram 120 pessoas que estavam ali vendo aquele momento em que Jesus é assunto ao céu. Pouco tempo depois, pela pregação do Pedro, pecador, que havia negado Jesus, mas tinha restaurado o relacionamento com Jesus em questão de dias. Diz que a pregação dele conquista 3.000 pessoas. Olha o salto que a igreja dá. E ali eles estão entendendo que Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Porque eu só vim começar a fazer e a ensinar. Eu vim fazer o que ninguém pode fazer, que é salvar a humanidade. Agora vocês continuam fazendo aquilo que eu comecei a fazer. Atos de misericórdia, evangelismo, compaixão pelas pessoas. Buscar pessoas, tarefa nossa, que Jesus começou a fazer, Ele diz, agora vocês continuam fazendo assim. Atos tem uma compreensão disso. Em essência, os evangelhos são uma descrição do que Jesus fez e falou. Atos, em essência, é uma descrição do que os cristãos fizeram e falaram no início do estabelecimento da igreja. Os evangelhos, como é que eu resumo? O que é um evangelho? O evangelho é tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é fazer e falar o que Jesus fez, o que Jesus falou. Não é simples. Nós só precisamos replicar. Nós precisamos dar continuidade. Nós podemos dizer que Atos se torna um manual do que Deus espera que os crentes falem, que os crentes façam, inspirados e movidos pela vida de Jesus. Paulo ele tinha muito claro na sua mente de que a igreja é uma extensão do ministério de Jesus. Por isso que lá em 1 Coríntios 3:11, Paulo diz assim, ou escreve assim, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Paulo entendia, Jesus é o alicerce, só o alicerce. E a gente continua essa obra. Temos que ser extensão da obra de Jesus. O meu dever e o seu dever é sermos extensão do que Jesus começou a fazer e ensinar. É dar continuidade. É dar prosseguimento. Porque nós cremos que Jesus está vivo. E nós podemos encontrá-lo em oração. Podemos encontrá-lo nas páginas da Bíblia. E esses encontros nos encorajam a fazer e a falar como ele fez, como ele falou. Nós somos chamados a fazermos isso. Se Jesus está vivo, nós devemos ser extensão do ministério de Jesus. Para de ser só uma pessoa que contempla, que assiste, que participa, que se doa um pouquinho, mas se veja como alguém que está aqui e permanece aqui para continuar o ministério de Jesus. É uma obra que está sobre nós, um dever que Deus nos encarregou. E nós precisamos dar continuidade como igreja do Senhor. Se Jesus está vivo, quem que nós devemos ser? Em segundo lugar, devemos ser escravos de um Jesus que está vivo. Versículo 3 diz que a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Sabe que a alegação cristã é formidável. Além de afirmar que Jesus é Deus, ainda alega que ele morreu e ressuscitou. E é formidável porque vai muito além disso.
diz que ele permaneceu ressuscitado. Porque nós temos histórias na Bíblia de pessoas que morreram e ressuscitaram. Mas elas morreram de novo. O exemplo disso é o Lázaro, né? Ele morre de novo. A Bíblia diz isso, depois ele morre. Mas a questão de Jesus é que ele permanece ressuscitado. Ele foi embora para o céu à vista de muitas pessoas. E a promessa é de que um dia ele voltará para buscar aqueles que creem nele, que creram nele. Tem um livro chamado A Ressurreição do Filho de Deus, um livro grossão do N.T. Wright. Tem uma expressão que ele usa que eu acho fantástica. Porque ele diz assim, historicamente a divinização não exige ressurreição. Nenhuma religião exige que para adorar aquela pessoa que é julgada por aquele grupo como Deus, que ressuscite. Olhe para o budismo, por exemplo. Ninguém nem fala sobre isso, não precisa. Várias religiões, vários movimentos adoram deuses que não exigem desse Deus ressurreição. De modo que, para crermos em Cristo, talvez nós movimentássemos todo o cristianismo sem a necessidade de dizer assim, ele ressuscitou, está vivo até hoje. Podemos dizer que é desnecessário. Talvez a gente adoraria Jesus do mesmo jeito, como o budismo adora Buda, como outras religiões adoram outros deuses. Por isso que a alegação cristã é fantástica. Ela diz que ainda que para divinizar Jesus, ele não precisaria estar vivo. A Bíblia diz que ele está vivo. Isso precisa ser mais do que uma afirmação cristã. Tem que entrar na minha mente, na sua mente. Imagina assim, alguém que já morreu. Pensa nessa pessoa agora. E se alguém chega para você e diz, mas ela não morreu, ela está viva, sabia? Ela só foi viajar. Não mudaria completamente na sua cabeça isso? Porque você lida com o luto. Você lida com a tristeza. Você lida com a perda. Você se acomoda em algum momento dizendo assim, essa pessoa nunca mais será vista por mim, pelo menos aqui. Eu nunca mais vou olhar nos olhos dela. Eu nunca mais vou ouvir a voz dela. Eu nunca mais vou poder ver essa pessoa, sentir o cheiro dela, abraçar essa pessoa. Aí alguém chegaria para você e dizer, sabe, essa pessoa está viva. Pensa que Jesus é desta forma. Toda notícia de que ele morreu, foi crucificado, derramou seu sangue, foi sepultado e ressuscitou, tem que ser muito mais do que fatos históricos que nós absorvemos com a mente. Mas você precisa parar e pensar assim, ei, ele está vivo. Eu vou vê-lo. Eu posso me encontrar com ele, como Saulo encontrou no caminho de Damasco. Eu posso vê-lo como Estevão viu. E um dia eu vou ver esse Jesus. Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Paulo diz aos Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível. É ele que nós vamos abraçar. E a Bíblia diz que ele está vivo. Então quando você orar, não fica orando assim, pensando assim, eu estou orando para Deus que é Espírito, um Deus que é luz, um Deus que é força, que não deixa de ser tudo isso. Mas pensa, eu estou falando em nome de um Jesus, que a notícia é que ele morreu, mas que ele está vivo. Ele está vivo. E ele caminha com a igreja. E ele disse, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. É mais do que uma crença num ser invisível. É crer que existe um Deus que caminha conosco. E que por vezes nós sentimos a presença dele. Ele modifica o meu coração, o seu coração. E por isso que todo o Novo Testamento foca nisto.
de que nós nos tornamos escravos de um Deus vivo. É justamente porque Ele está vivo que as pessoas se tornam escravas dEle. Porque reconhecem que Ele não morreu. E não só que Ele experimentou a ressurreição e voltou a morrer, mas que Ele nunca mais morreu. Que Ele está vivo até hoje. E nós podemos falar com Deus vivo. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele fala dos resultados que surgiram entre eles por causa da fé na ressurreição. 1 Tessalonicenses 1, versos 9 e 10, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus não é uma figura lendária. Jesus é o Deus homem que dividiu a história. É aquele que tem sido considerado a maior referência de vida moral, de vida santa, de amor ao próximo. Pessoas que dizem que não creem em Jesus, respeitam Jesus como uma referência de alguém que teve uma vida santa, alguém que amou de verdade as pessoas. O Novo Testamento, por várias vezes, enfatiza a importância da compreensão de que nós somos escravos de um Senhor que está vivo e voltará. Paulo via a igreja como um corpo de pessoas que servem ao Deus vivo. Quando ele escreve a Timóteo, capítulo 3, da sua primeira carta, versículo 14 e 15, ele diz assim: eu escrevo essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Jesus vive, Jesus restaura corações, Jesus transforma rebeldes em escravos, Jesus transforma pessoas arrogantes, orgulhosas em servos de Deus. Isso só é possível porque existe um Deus vivo, um Jesus vivo. Coisa que eu sei que nem você entende. Por que você faz isso? Por que você resolve a servir? Por que você resolve se dedicar dessa forma? Porque é uma compreensão que nós temos de que nós somos escravos de um Jesus que vive. E a Bíblia diz que Ele vai voltar. E nós devemos estar ansiosos por essa volta, porque nós somos servos dEle, escravos dEle. É preciso que a gente desenvolva dia a dia essa consciência da presença viva de Jesus. É isso que nos faz servir esse Deus vivo. Não por pressão, não por constrangimento, mas nós servimos por gratidão e esperança. Nós temos gratidão por aquilo que Ele fez por nós, temos esperança de que Ele voltará. Por isso nós somos escravos, escravos de um Jesus que está vivo. Nosso coração deve ter gratidão e deve ter esperança. Ele pode retornar a qualquer momento. Se não voltar para todos, pode voltar para mim. Eu posso morrer num infarto, num atropelamento. Eu posso cair doente, morrer. Mas se eu me encontrar com esse Jesus vivo, eu vou poder dizer: eu fui escravo, voluntário, não por pressão. Não é porque a igreja botou isso na minha cabeça, não é porque me fizeram lavagem cerebral, mas é porque eu entendi que Jesus morreu, ressuscitou, ficou vivo, está com a igreja. E eu não sou apenas um religioso, eu sou alguém que sigo, amo, sirvo esse Jesus vivo. Porque eu tenho que ser extensão do ministério dele, eu tenho que ser um escravo dele, servindo a ele por amor e por gratidão. Se Jesus está vivo, quem nós devemos ser? Por último, nós devemos ser exemplos de esperança da sua volta. Versículo de 9 a 11 de Atos 1 diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos.
E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Jesus voltará. Essa é uma promessa que ele fez. E saber que o Jesus em quem nós depositamos a nossa fé está vivo, nos motiva na caminhada. Porque ele vai voltar. E ele vai nos buscar. Lucas estava motivando a igreja a ser um exemplo de esperança e testemunhar, visto que sabiam que ele estava vivo. E faz toda a diferença saber que ele está vivo. Sabe, talvez os irmãos não saibam, mas eu sou filho de uma família onde eu sou o único homem dos irmãos, exceto um que foi pegado para criar depois, né? Um primo meu foi criado junto. Mas oficialmente, né, pelo nome, pelo sobrenome, no papel direitinho, nós somos em 6 irmãos, só que são 5 irmãs. E eu sou o homem da casa, né, o mais novo, inclusive. Meu pai dizia, brincando, né, que para que eu viesse ao mundo precisaram vir 5 mulheres antes. Mas essas mulheres deram trabalho para ele, hein? Uma das minhas irmãs, a terceira na escala, né? Que é assim, você vai entender por quê. Rosa Maria, Ana Maria, Maria Conceição, Ângela Maria. Aí tem a Lúcia Cristina, que escapou da Maria, e eu, que peguei o nome do meu avô, o nome do meu pai. Mas nessa escala, a terceira, a Maria Conceição, quando ela era uma adolescente, ela sumiu, desapareceu. E eu me lembro muito bem daquela época. Porque a notícia que chegou é de que ela teria sido sequestrada. E eu me lembro de uma viatura da Polícia Civil chegando na porta da minha casa e dizendo para o meu pai e para a minha mãe: vocês podem vir comigo, porque nós encontramos um corpo e tem as características da sua filha. Você imagina, você que é mãe, pai, como é que você sai de casa, você entra na viatura, eu vou reconhecer um corpo. E a gente, criança, nós ficamos tudo assim em casa esperando. A irmã morreu, ela sumiu. Horas depois, a viatura chega, trazendo meu pai e minha mãe. Nós olhamos para eles. E eles estavam alegres. Não é ela, não. E tempos depois, apareceu a minha irmã adolescente, né? Descobrimos que, na verdade, ela não tinha sido sequestrada coisa nenhuma. Ela fugiu com um homem muito mais velho que ela, né? Deu uma confusão, que eu não vou contar aqui a história toda, senão vai estender muito, né? Vai ficar até amanhã. Mas eu só queria expressar com isso que sensação boa é quando você descobre que aquele que você achava que tinha morrido está vivo. Não está morto, está vivo. E eu e você, nós precisaríamos pensar em Jesus dessa forma. É alguém que a gente achava que estava morto, mas está vivo. A nossa espera não pode ser inatividade. Atos diz que nós recebemos poder para testemunhar. E com isso, a nossa vida ganha um outro sentido. Que a gente se ocupa com isso. A gente se ocupa em testemunhar sobre Jesus, sendo exemplos de esperança. Nós estamos aguardando o Senhor vivo. E as pessoas que convivem conosco devem perceber isso. Como essas pessoas têm uma esperança de que esse Senhor que foi embora virá, voltará para buscá-las. Isso movia a igreja de Atos. Isso conquistava pessoas, fazia a igreja crescer.
E nós precisamos entender isso, nós somos chamados para ser exemplos. Os versos 6 a 8 de Atos 1 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Presta atenção nisso. Como igreja, nós somos chamados para sermos extensão do ministério de Jesus. Somos chamados para sermos escravos de Jesus, porque Ele está vivo. Somos chamados para sermos exemplos, testemunhas de Jesus. Creia que Jesus continua agindo hoje através dos nossos atos, sejam eles individuais ou como comunidade, como igreja. Desenvolva dia a dia essa consciência da presença viva de Jesus. Seja um escravo que sabe que o Senhor vai voltar, cheio de gratidão no coração e esperança, que faz por amor, não por pressão. Viva movido pela esperança que Jesus voltará. Seja um exemplo, esperando e testemunhando para que as pessoas queiram se encontrar com Ele. Mostre pela sua vida que você teve um encontro real, palpável com Jesus de Nazaré. Que você entende a importância de crer que Ele está vivo. Essa é a esperança que nós temos de que Ele vai também nos fazer viver para sempre com Ele. Amém? Queria te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos para a oração. Eu queria convidar você a orar. E se você ainda não fez isso, eu queria te convidar a se entregar nas mãos de Jesus. Talvez nessa noite algo abre na sua mente e você entende a importância de olhar para Jesus não apenas como uma figura religiosa, mas entender que nós temos alguém que a gente achava que estava morto, mas está vivo. Isso reacende uma esperança dentro de nós. Queria que você orasse, que você dissesse isso para Deus. Deus, obrigado, porque nesta noite, se eu não compreendi, hoje eu compreendo que Jesus morreu por mim, viveu aqui na terra, se entregou por mim, hoje está vivo porque ressuscitou. Mais do que uma mão estendida, o que Deus quer é um coração aberto. Abra o seu coração e diga para Ele: Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por tão grande salvação. Eu não merecia, mas o Senhor resolveu tomar o nosso lugar, como foi cantado aqui. Um amor assim nunca existiu, nunca vai existir. E ó Deus, nós te suplicamos que os nossos corações se abram nesta noite e que haja uma compreensão nova ao orarmos, ao ler a Bíblia, ao vir para a igreja, ao fazer uma contribuição, ao amar o próximo, ao testemunhar, que haja em nós uma consciência de que nós servimos um Jesus vivo. Estamos estendendo o ministério dele. Estamos, ó Deus, sendo escravos dele. E nós estamos sendo exemplos de esperança, porque nós cremos, ele voltará, ele vai nos buscar.